eu cansei de não ser representada nos lugares. E eu decidi, a partir de então, usar os meus braços para promover algumas ações para outras pessoas. O meu principal objetivo na vida é a proporcionalidade. Ou seja, se nós somos 54% da população, estou falando da população negra, por que nós não somos representados em todos os espaços? E nisso, eu acabei voltando atrás e lembrando de como foi a minha infância e olhando o contexto de ver que nas bonecas, que nas atividades, que em outras situações eu acabei não tendo essa representação também. Contudo, quando eu vou pensando em processos de empreendedorismo voltado para a gestão de negócios, a gente vai vendo o quanto que a população negra está inserida. Nós somos 51% dos microempreendedores. E, curiosamente, quando a gente fala de startups, a gente não tem essa mesma representação. E aí, pelo fato de eu buscar fazer soluções que estejam dentro do contexto de inovação, empreendedorismo, tecnologia, eu fui perguntar para as pessoas que já estão inseridas nesse contexto o porquê que a população negra não está representada. E a resposta sempre foi a mesma. As pessoas não chegam. Essas pessoas elas não estão aqui. Essas pessoas elas não estão sendo representadas. Elas estão no operacional, elas estão empreendendo por necessidade. E isso sempre me incomodou, porque eu sempre via muito potencial, vejo até hoje muito potencial da população negra, e simplesmente a gente olha e as pessoas acabam entendendo e olhando para a gente como operacional. Essa imagem choca porque ela tem o objetivo justamente de desmistificar esse lugar da população negra. Promover para a gente que a gente está em todos os lugares. No entanto, a gente não tem a mesma proporção. E essa proporção é onde que eu busco hoje fazer algumas ações. Buscando cada vez mais entender em que contexto que nós, na população negra, estamos, a gente chega em dados de violência. Então, a população negra é a população que mais morre, que seja por homicídio, então, genocídio da população negra, a cada 100 pessoas, 71 são pessoas negras que acabam morrendo por homicídio. A gente também tem as mulheres negras morrendo por violência, que seja doméstica, obstétrica, da mortalidade materna. Tudo isso, isso coloca nossos corpos vulneráveis diante da violência. E esse contexto, cada vez mais, me fez perceber o quanto que a gente precisa mudar esse processo. Nós precisamos entender o quanto que nós vamos ter que desenvolver algumas ações que a gente possa promover para a população negra uma valorização. E pensando em todo esse propósito, pensando em todo esse movimento que é colocado para a população negra diante da violência, eu não fiquei calada. Eu não quis olhar só para o contexto de colocar nós como processo de operacionalização ou dentro da violência. Eu quis muito entender qual é o potencial da população negra, o que a gente faz, o que a gente tem de potencial. E eu consegui encontrar alguns dados. Nós movimentamos, em 2015, 800 milhões de reais, bilhões de reais. Desse valor, quanto que a gente olha para a população negra e vê, de fato, esse potencial? Em 2017, nós chegamos a movimentar 1 trilhão, quase 1,5 trilhão de reais. E, por isso, cada vez mais, eu fui vendo que a gente tem potencial dos mais diversos. No entanto, ainda é colocado a população negra nesse lado operacional. E, olhando para as startups, qual que é o principal objetivo das startups? Solucionar dores reais. Solucionar dificuldades que a população tenha, dificuldades que as pessoas acabam tendo, ou oportunidades diante de um negócio. E por que a gente não olha para contexto? O que acontece? Simplesmente pelo fato da gente não estar inserido no ecossistema, a gente não tem o direito de se desenvolver nesse processo? E aí foi onde que eu tentei e desenvolvi outras ações que são voltadas pensando na individualidade das pessoas, pensando que nós somos um grupo, mas um grupo que também tem o seu processo individual. Nós também fazemos de tudo de criatividade dentro de um contexto social. Dentro de um contexto social,
As nossas iniciativas, as nossas startups, muitas vezes, elas têm um potencial muito grande de desenvolver ações voltadas para o social. Então, quando a gente pensa em dores reais, a gente vai muito para a área de educação, para a área de saúde, desenvolvendo algumas ações. Dentro da área da cultura, já que a gente tem toda uma desenvoltura para se fazer presente dentro da área da cultura, nós somos extremamente empenhados nas nossas ações, por isso que a gente existe até hoje, porque, dependendo do genocídio, a gente não estaria nem vivo. E, olhando para esse mundo de startup, o que mais me chamou a atenção foi essa imagem. O quanto que a geração de startup ela é só vista como um público, como um tipo de pessoa. E o quanto que isso interfere totalmente no processo da construção de produtos e serviços. Por quê? A partir do momento que eu crio produtos voltados para a mesma pessoa, ou até mesmo criados pelas mesmas pessoas, a tendência é cada vez mais eu construir coisas que não vão agregar tanto valor para outras pessoas. Por isso que cada vez mais a gente percebe o quanto que vai isolando todo esse processo. Existe um levantamento dos Estados Unidos que identificou que investidores acabam investindo mais em homens brancos. E, curiosamente, foram identificar quem são esses investidores. Obviamente, pessoas que se pareçam com eles. Ou seja, se eu me identifico com essas pessoas, eu acabo associando automaticamente e colocando valores que eu tenho para mim, para aquela outra pessoa. Se eu não me identifico com uma pessoa negra, automaticamente eu também não vou fazer um desempenho de investir nessa pessoa. E isso me chamou muita atenção. E, com relação a isso, a gente vê o potencial da população negra, e eu acabo utilizando em muitas das minhas palestras o exemplo do Pantera Negra. O quanto que o filme ele desenvolveu a possibilidade da gente olhar não só o protagonismo da população negra, mas também o quanto que cada pessoa foi tendo curiosidade e interesse em saber sobre o filme. Além disso, o filme movimentou tantos milhões que ele chegou a tirar o Titanic do terceiro lugar de filme mais visto. Isso só comprova cada vez mais que não só a população negra quer se sentir representada, mas também ela tem o poder aquisitivo de fazer diferença. E ela quer, mais do que nunca, desenvolver ações voltadas para ela. E se, olhando para esse processo e saindo um pouco do contexto fora do Brasil, eu comecei a buscar outras iniciativas e outras pessoas que também queriam olhar de forma positiva para a população negra. E eu cheguei na Preta Lab. A Preta Lab é uma instituição liderada pela Sil Bahia, que fez uma pesquisa com mais de 500 mulheres, identificou mais de 500 mulheres negras e indígenas que estão na área de tecnologia. Ou seja, nós já estamos inseridos nesse ecossistema, no entanto, nós não somos representados. Nós temos também o livro Gênios da Humanidade, do Carlos Machado, que elencou 99 pessoas notáveis no mundo todo, que são negras, que são criadores, inventores e pessoas de tecnologia. E nós temos desde a primeira pessoa no mundo a ser caracterizada como médica, e também nós temos a professora Sônia Guimarães, que é uma professora que está hoje no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, e ela é brasileira. Além disso, esse livro também traz o Kofi Annan, que faleceu hoje. Então, o quanto que nós temos pessoas notáveis e que acabam não sendo representadas. E isso, para mim, foi um potencial tão grande para desenvolver outras ações pensando nesse processo. E, com isso, eu acabei criando o Black Rocks, que hoje é uma iniciativa que incentiva a população negra a acessar o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. Eu entendi que, cada vez mais que a gente tem uma representação positiva do nosso processo, das pessoas, dos empreendedores, dos produtos e serviços que a gente compra, maior é a nossa autoestima, maior o potencial que nós temos, maior a desenvoltura que a gente oferece, e isso acaba trazendo o potencial de cada vez mais ter mais pessoas se sentindo autorizadas, até mesmo, de realizar suas ações. A gente acabou impactando mais de 500 pessoas durante 2 anos. E isso, para mim, é muito significativo porque não é só o meu incômodo pessoal.
Eu entendi que, através do meu incômodo, eu poderia apoiar outras pessoas, e essas pessoas se viam representadas por mim e também pelos que estavam participando das ações, e cada vez mais se sentiam empoderados para desenvolver as suas atividades. Nisso, hoje, o Black Rocks ele realiza mentorias, capacitações, a gente faz encontros, pensando e desenvolvendo negócios, única e exclusivamente pensando em negócios. Porque o nosso objetivo é estampar também nas revistas e jornais que nós também falamos sobre negócios, que nós também desenvolvemos ações. Isso, para a gente, é muito significativo, porque cada vez mais a gente vai vendo que tem outras pessoas que estão desenvolvendo diversas tecnologias. Hoje nós temos desde tecnologias mais simples de inteligência artificial, de desenvolvimento de machine learning, como também mais complexas, no sentido de desenvolvimento de produtos mais elaborados. Esse propósito meu, ele acabou agregando tanto valor para outras pessoas que começou um movimento de fato. As pessoas começaram a se identificar cada vez mais com o processo de desenvolver seus produtos e serviços. E hoje, não só pelo Black Rocks, mas tem outras iniciativas que acabam desenvolvendo ações das mais diversas. Isso, para mim, é muito gratificante. Entender que nós, como população negra, a gente está inserido nesse ecossistema, ainda não em proporcionalidade, mas uma quantidade muito grande, me fez cada vez mais ter a certeza de que é isso que eu quero para mim. Dentro desse contexto, acabou que a gente teve muitas possibilidades de encontrar pessoas que queriam desenvolver, mais do que nunca, atividades melhores. Então, o Michel Porcino foi uma pessoa que me acompanhou desde o começo e quis muito incentivar o Black Rocks na existência dele. Ou seja, o compromisso não é só nosso como população negra, mas também de outras pessoas que se identificam com a causa. Acho que cada um de nós aqui tem a responsabilidade de fazer a mudança não só pelo fato de se identificar como aquele grupo, mas também pelo fato de ver que tem um potencial de apoiar essas pessoas. Nesse processo, a gente acabou ganhando diversos prêmios. E, por mais que eu seja a pessoa que receba esses prêmios, por mais que eu seja a pessoa que está ali sendo homenageada, entre outras coisas, eu entendo que o que eu estou fazendo representa um grupo diverso, representa um grupo tão grande que vai promover com que essas pessoas, elas não só elas percebam que elas têm um potencial, mas também que a gente possa provar para o mundo o quanto que a gente desenvolve ações das melhores formas. E hoje, da falta de braços que eu sentia, da não representação que eu não tinha, hoje eu já tenho uma maior possibilidade de me ver representada dentro dos outros grupos, dentro do ecossistema, entendendo que a gente tem várias atividades que a gente pode fazer durante todo o processo. Então, o compromisso que hoje eu tenho é de desenvolver cada vez mais potenciais pessoas para que elas acessem o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. Isso, para mim, significa que não só o contexto de ter a representação da população negra, mas também saber que a gente está desenvolvendo soluções que agreguem valor para todas as pessoas, já que a gente é maioria e já que a gente não está representado nesses espaços. Então, o compromisso que eu gostaria de deixar com vocês, a reflexão que eu gostaria de deixar com vocês, é como a gente pode fazer cada vez mais para que eu não seja a única pessoa a falar sobre a questão racial, ou para que eu não seja a única pessoa a desenvolver ações voltadas para esse público. Que a gente possa cada vez mais ter mais ações, cada vez mais ter mais atividades e que a gente desenvolva pensando que é possível juntar tecnologia, inovação e startup ao mesmo tempo. Obrigada.